Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos ao E estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Antes dessa aulinha, eu preciso aqui, não é nem um merchan, gente, é só uma lembrança. Gostaria de lembrar vocês que hoje termina a sua execução para a prova, para o simuladão que o ProEnem faz para você, né? Então vocês lembrem, né? Vocês fizeram na semana passada a primeira parte desses simulados. E hoje, até meia-noite, termina o prazo da execução do segundo dia de provas do simuladão que o ProEnem está fazendo para vocês. Então, por favor, não esqueçam, até meia-noite, fechem essa prova para que sábado a gente se encontre. No sábado, a partir de 2 horas, nós iremos corrigir algumas dessas questões desse simuladão. A partir de 2 horas, mestre Viug vem aqui, corrige as provas, até às 6 horas da tarde, quando eu entro e corrijo mais uma bateria de provas. São vários professores corrigindo as provas para as questões dessa prova para vocês, beleza? Ok? Não percam essa excelente oportunidade! Bom, já vamos começar link na descrição. Faltou o link na descrição. A descrição tá aí, galerinha, tá? Não esqueçam de você fazer o clique. Lembre-se que até meia-noite você tem condição de fazer essa provinha. É isso? Então estamos aí. Fechando, agora sim, definitivamente a gente está fechando o ciclo de logaritmos exponenciais, tá? Então a gente agora, nessa aula de hoje, a gente vai fazer só exercício de logaritmo, só exercício de exponencial. Vou ser honesto, vai ter exponencial? Vai, mas assim... 8 do 8, liquidação Shopee, com 7 milhões de reais em cupons de desconto e frete grátis nas suas compras. 8 do 8, olha na Shopee. Pessoal, presta atenção nessa estratégia que eu vou te mostrar. Tem que ser nessa plataforma, tá? Se você não ganhar usando essa estratégia, eu apago a minha conta do Instagram. Então vamos lá. Você vai botar o valor da sua aposta. Você vai fazer 5 jogadinhas. Ó, modo normal. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Rápido. Caralho, na primeira, cara! Olha isso! Na primeira! 4 mil reais. Tá, qual é a jogada? 5 jogadas no normal. Depois você vai fazer 5 jogadas rápidas. Tá? E se não ganhar, você vai fazer 5 jogadas. Uma rápida, uma devagar. Uma rápida, uma devagar e uma rápida. São no total 15. Eu já ganhei aqui, eu vou parar. Usa essa estratégia. Se tu não ganhar, eu apago a minha conta do meu Instagram. Adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som.
medido em decibel, a que o operário é exposto. E aí ele define o que é n, sendo n o logaritmo decimal de i elevado à 10ª potência menos o logaritmo decimal do i inicial elevado à 10ª potência. I é a intensidade do som e I0, esse i inicial, é uma constante, corresponde a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Bom, quando o som é... Aí, ele, nesse próximo parágrafo, ele vai definir os níveis de som. Então, o som é considerado baixo, ou seja, quando N é igual a 48 decibéis ou menor que 48 decibéis. Ok? No caso do som ser moderado, esse N vai estar entre 48 decibéis e 55 decibéis. Quando ele for moderado alto, ele vai ter um outro intervalo. Quando ele for alto, ele vai... Então, nesse parágrafo, ele identifica os níveis de som, né? Do baixo até o... Deixa eu ver aqui, o maior de todos... alto, é o alto, acho que é o alto, tá certo? E em cada um desses intervalos, ele identifica uma medida preventiva, a medida preventiva 1, a medida preventiva 2, etc, etc, etc. Ok? Ah não, tem um maior do que o alto, que é o muito alto, acabei de ver agora, tá certo? E aí ele fala, olha, aí ele fecha a questão aqui, ó, uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado foi adquirida. E, com isso, deverá ser classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Para quê? Para que você opere a medida preventiva, para que você adote a medida preventiva. Considere 0,3 um número aproximado para o logaritmo decimal de 2. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessa questão? É uma questão claramente de função logarítmica, porque a expressão algébrica é uma função logarítmica. Então, a questão é de função logarítmica. Possivelmente, a gente vai utilizar algumas propriedades de logaritmo e o nosso objetivo, no final das contas, vai ser encontrar o valor de n, para que esse valor de n determine o nível de ruído, para com isso a gente identificar qual a medida preventiva que a gente vai utilizar, tá certo? Então, nessa questão de número 1, o n vai ser igual a, está aqui escrito, log decimal do i elevado à 10ª potência menos o log decimal do i inicial, também elevado à 10ª potência. O i inicial, o i0, elevado à 10ª potência. O que a gente sabe? Ele deu a gente o I0, 10 elevado a menos 12. E no finalzinho, ele também deu o valor do I. O valor do I vai ser 8 vezes 10 elevado, deixa eu ver aqui, 10 elevado a menos 8. Por último, o logaritmo decimal do 2 é o 0,3. Então, esses são os dados que eu tenho do problema e, a partir de agora, a gente vai resolver essa questão. Então, no lugar do I0, eu vou escrever 10 elevado a menos 12. E no lugar do I, eu vou escrever 8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, esse n
ele vai ser igual a... Vamos lá, vamos devagarzinho. Deixa eu ver se está cortando. Não, está cortando não. Vai ser o log do i, ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 8, aonde tudo isso, todo esse i, ele está sendo elevado a 10. Tudo isso na base decimal. Subtraio do log, também decimal, do i0, que no caso é o 10 elevado a menos 12, e isso está sendo elevado à 10ª potência. Então, esse é o início da questão. Eu substituí os valores de i e i0 por 8 vezes 10 a menos 8 e por 10 a menos 12, respectivamente. Em vermelho, eu vou destacar as duas propriedades que serão utilizadas. A primeira propriedade que diz que se eu tenho dois números, A e B, multiplicados dentro de um parênteses, e esses dois caras, o produto desses dois caras, estão sendo elevados, melhor dizendo, a um certo expoente, eu posso distribuir esse expoente aos dois elementos, aos dois fatores desse produto. Então, isso aqui vai ser igual ao A elevado a C vezes o B elevado a C. Então, essa é a primeira propriedade que eu vou utilizar. Uma outra propriedade que eu vou utilizar é que se eu tenho uma potência e essa potência está sendo elevado a um expoente, eu posso repetir essa base e eu posso multiplicar os dois expoentes. Então, essas duas propriedades vão ser propriedades que eu vou utilizar nos dois logaritmos. Então, com efeito, esse 10, eu vou distribuir esse 10 aqui, eu vou distribuir esse 10 lá. Então, esse valor do n vai ser o log decimal do 8 elevado à 10ª potência vezes o 10 elevado a menos 8, que está sendo elevado à 10ª potência, menos o log na base decimal, potência de potência eu multiplico. Então, é 10 elevado a menos 12 vezes 10. Menos 12 vezes 10 dá menos 120. Se você me permitir, para ficar igualzinho o que está aqui, potência de potência eu multiplico. Então, eu já vou escrever aqui, ó, vai sair o menos 8 vezes 10, e eu já vou pôr aqui, ó, menos 80. Ok? Belezinha? Ok? Ah, tá bom. Maria Fernanda me deu aqui uma informação. Beleza, Maria Fernanda, eu vou dar uma olhadinha depois para ver a dúvida que você mandou lá no Insta. Beleza. Bom, posto isso aqui, eu agora tenho uma propriedade que eu posso utilizar, uma propriedade de logaritmo. Qual é a propriedade de logaritmo que eu posso utilizar? Se eu tenho um logaritmo, qualquer que seja a base, existe um produto de fatores no meu logaritmando. O que eu posso fazer com isso? Eu posso separar em dois logaritmos usando a soma. Então, a multiplicação vira adição, separando os logaritmos. Ok? Então, isso
me permite separar esses caras. Vou aproveitar e já vou observar uma segunda propriedade que eu vi agora aqui, ó. O logaritmo em uma certa base A, aonde o logaritmando é uma potência de A. Isso aqui já não é propriedade, isso é consequência da definição. Mas enfim, não importa. Se a base é igual à base da potência, a resposta disso é o expoente. É como se eu pudesse... Nenhum professor de matemática está escutando essa besteira que eu vou falar. Mas é como se eu pudesse cortar esse logaritmando com essa base e sobraria só o expoente do logaritmando. Beleza? Tá, então isso significa o que na prática? Vamos transformar isso em prática. Tem multiplicação, vou separar somando. Então vai ficar assim, ó, n, devagar, ó, n igual ao log de 8 elevado a 10 na base 10. Tá vendo que aqui vou até mudar o sinal, ou mudar a cor. Tá vendo que aqui tá multiplicando? Aqui eu vou separar somando, ó, mais o log, também na base 10, de 10 elevado a menos 80. Então, observa. Da mesma maneira que aqui tem A, o logaritmo é decimal, e no logaritmando, no número de cima, a base também é 10. Então, o resultado dessa operação vai ser menos 80. É como se eu cortasse esse 10 com esse 10 e o resultado seria só o expoente. Vamos continuar. Mesma coisa vai acontecer aqui. Essa base é 10. No logaritmando é uma potência de base 10 também. Então a resposta vai ser menos 120. Então olha como é que vai ficar. Não posso esquecer que aqui tem um sinal de menos. E o resultado daquele logaritmo é o menos 120. Então eu vou escrever menos 120. Correto? Se você me permitir, como esse cara é igual a esse, a resposta é menos 80. Então, eu vou apagar, que nem eu fiz no outro, e vou escrever só o menos 80. Então, menos 80, menos o menos 120. Legal. Agora, vamos lá. Vou agora utilizar uma propriedade para esse cara aqui, ó. Tem esse cara aqui. Propriedade. Quando eu tenho um logaritmo em uma certa base, com b elevado a c, observa que as bases não são iguais agora. Qual vai ser o resultado dessa propriedade? O que era potenciação vira uma multiplicação. Então, eu vou fazer uma espécie de peteleco ao reverso, um peteleco reverse. C vezes o log de B em uma base A. Vou utilizar essa propriedade. Só vou antes fazer o seguinte adendo. 8 elevado à 10ª potência, vem comigo nisso aqui. 8 é 2 cúbico. Né? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. 8 é 2 ao cubo. E esse 2 ao cubo está sendo elevado à 10ª potência. 8, que é 2 ao cubo, está sendo elevado à 10ª potência. Potência de potência eu multiplico. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 10.
a 3 vezes 10, e 3 vezes 10 é 30. Então, o que eu vou fazer? Vai sair o 8 elevado a 10 e vai entrar o 2 elevado a 30. N é o log decimal do 2 elevado a 30. Mais menos 80, que é menos 80, menos 120. O oposto de menos 120 é mais 120. Menos 120 é mais 120. A gente sabe que menos 80 mais 120 dá 40. Então, ó, rapidamente, esse 30 eu vou petelecar reverse. 30 vezes o log decimal de 2 mais o número 40. Resultado de menos 80 mais 120. A questão me ofereceu esta aproximação. Log de 2 na base decimal é 0,3. Sai o log de 2 na base decimal, entra 0,3. Com isso, eu chego ao n igual a 30 vezes 0,3 mais o 40. 30 vezes 3 décimos é 9. E 40 mais 9 dá 49 decibéis. Chegamos à resposta. Chegamos à resposta. E agora, vamos voltar lá no na nossa questãozinha para identificar qual é o intervalo. Me parece que 49 está no intervalo entre 48 e 55 decibéis. E isso corresponde ao som moderado, cuja medida preventiva é a 2. Por isso que o gabarito é a letra B. Então, vou escrever isso. O nível é o nível moderado. E isso corresponde ao nível não. A medida preventiva de número 2. Letra C. Não, letra C não. Letra B. É letra B? Acho que é letra B. Dá o seu print aí, faz o seu primeiro print time dessa aula. Questãozinha que vai te cobrar um bom conhecimento, um bom domínio de logaritmo. Não é uma questão para iniciantes, não é uma questão de primeira aula de logaritmo. Realmente é uma questão para quem está comigo, né? Para quem está comigo aqui, sabe que a gente está nessa jornada aí de logaritmo já há umas 4, 5 aulas. Então, assim, essa última aula, obviamente, vai tratar de um último nível, de um nível mais elevado de logaritmo. Então, a gente está pegando um exercício que não é para novato, não é para quem está iniciando, mas eu estou aproveitando esse exercício para lembrar, revisar propriedades de logaritmo, propriedades de potência, consequências de definição, correto? Então, enquanto você está printando, vamos lá. Primeiramente, a Celina me pergunta, prof, explica novamente por que tirou o 30 da potência. Existe uma propriedade que me permite tirar o expoente da potência, chamado peteleco reverse. Então eu pego esse expoente e tiro peteleco ao contrário, multiplicando o logaritmo. Traduzindo,
esse 30 que aqui está, eu vou petelecá-lo, multiplicando. Tá certo? Foi por isso que eu multipliquei. É uma propriedade que a gente aprendeu na aula de número 2. Correto? Ok? Deixa eu ver se tem mais dúvida. Só isso mesmo? Depois, Celina, depois me diz se você entendeu essa minha explicação. Saímos da questão de número 1 e já podemos ir para a questão de número 2. Questão também que vai cobrar a vocês um bom conhecimento de logaritmo e de função logarítmica, tá? Bom, questão 2. A lei de... eu não sei falar esse nome não. Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com o seu ranking, que ele chamou de R. Ela é dada por frequência igual a uma constante A dividido por R elevado a uma outra constante B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas, ou seja, são constantes representadas por números positivos. Muito bem, com base nos valores de x igual a log de R e de y igual a log de F, é possível estimar os valores para A e para B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x vai ser dada por. Então, vamos voltar primeiro na relação. Então, nessa questão de número 2, o que nos é oferecido? Primeiramente, é nos oferecido a relação de que a frequência vai ser igual Amigos, nesta plataforma você não precisa fazer depósitos. Ao clicar no link, você recebe um bônus de registro de R$10 e não pode receber até 6 vezes ao dia o prêmio da chuva de dinheiro gratuitamente. O mais importante é que você pode sacar a qualquer momento. Se ganhar R$1, pode sacar R$1. Se ganhar R$10, pode sacar R$10 sem taxas nem requisitos. Entretanto, ela poderá ser uma função logarítmica no momento em que ele afirma existir uma substituição do log de R igual a x e do log de f igual a y. Então não é que a questão seja uma questão necessariamente com o uso da ferramenta logaritmo. Não. Ele que induziu, ele que inseriu o assunto logaritmo ao afirmar que x é um log de R e que o y então é o log de f. Então a gente vai acabar inserindo essa ferramenta para que a gente consiga encontrar x e y nessa relação. Então vamos entender como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui.
Bom, essa questão, ela vai trabalhar, mesmo que indiretamente, com a ideia de invertibilidade que existe entre as funções exponenciais e as funções logarítmicas. De fato, não existe uma função exponencial aqui. Entretanto, como há uma potência e como há uma sugestão, na verdade, mais do que uma sugestão, uma imposição de logaritmo, eu vou acabar utilizando a ferramenta de logaritmo nos dois lados da expressão, nos dois membros da equação. Se a gente utiliza uma mesma operação matemática nos dois membros de uma equação, a gente mantém a integridade, a gente mantém a informação íntegra. Então, meu primeiro passo é afirmar que se o F é igual ao A dividido por R elevado a Bzão, então o log do F vai ser igual ao log do A dividido por R elevado a Bzão. Então, isso, o log do F, vai ser igual ao log dessa fração. É assim que a gente começa essa questão. Tá certo? É dessa maneira que a gente vai começar essa questão. Bom, e daí? E daí que aqui nós temos propriedades que nós podemos utilizar. Uma propriedade afirma que o logaritmo em qualquer base do quociente de dois números pode ser separado numa diferença do logaritmo de B com o logaritmo de C na mesma base A. Então, o quociente vira diferença. A divisão vira subtração. Logo, o log do F será igual ao log do A menos o log do R elevado a B. E lembra, né, que aqui eu tenho uma potência, então eu posso também fazer, na minha próxima linha, eu irei fazer um peteleco reverse. Então isso aqui vai ser log do F igual ao log do A menos B vezes o log do R elevado a B. Aliás, perdão, já petelequei, então nem precisa mais. A única coisa que eu vou fazer é botar um parênteses aqui, nada demais, só para ficar igual ao que ele pediu. Correto? Bom, beleza. Será que já tem alguma alternativa que vai falar sobre isso que eu acabei de escrever? Eu acho que tem. Eu acho que é logo a letra A, se eu não estiver errado. Porque o log do F é o Y. Então aqui, ó, sai o log do F, entra o Y. Aqui sai o log do R e entra o xão. Então, eu acho que isso é a letra A. O Y, logo, o Yzão é o log decimal do A menos B vezes o xão. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é justamente a letra A. A letra A? Acho que é a letra A, né? Tá aí, ó. Letra A. Tá certo? Letra A. Então, vou aqui destacar. Vou destacar aqui para você.
Letra A, gabarito. E antes de ver o fórum para tirar alguma dúvida, um adendo sobre essa questão. Essa questão não explorou isso, mas eu acho interessante chamar a sua atenção. Olha como é que o logaritmo ajudou a pessoa que fez essa pesquisa, né, que trabalhou com essa relação, que criou essa relação. Se essa pessoa quisesse esboçar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função seria representado por uma hipérbole, porque é uma função onde isso aqui é uma constante, esse é o y, esse é o x, vamos dizer assim. Então, yzinho e xzinho. Então ficaria, é um gráfico do tipo yzinho igual a alguma constante dividido por algum xzinho. Esse xzinho aqui está sendo elevado a alguma outra constante, mas pouco importa. Isso vai gerar esses tipos de gráficos, chamados de gráficos recíprocos. Isso gera uma hipérbole. Isso vai gerar uma hipérbole. Como essa fórmula foi encontrada empiricamente, através de experiências, quando a pessoa for tentar desenhar essa hipérbole, ela vai ter um nível de imprecisão altíssimo, ou pelo menos alto. Altíssimo eu não sei, né? Não vou desmerecer o trabalho do pesquisador. Mas difícil, por ser uma curva complexa. Quando você joga o logaritmo nessa relação, você transforma um gráfico curvilíneo em um gráfico linear. Porque esse gráfico é um gráfico que representa uma função do primeiro grau. Y é igual a alguma coisa multiplicado por x mais uma constante, ax mais b, correto? Então isso aqui vai ser uma função decrescente, uma função do primeiro grau decrescente. Vai ser uma reta. Do ponto de vista empírico, é muito melhor, é muito mais preciso você desenhar uma reta. Então, tá aí, do ponto de vista empírico, experimental, você trabalhar em uma escala que os pesquisadores chamam de escala log-log, aonde o eixo y, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, não é mais um eixo linear, é um eixo com uma escala logarítmica. Mesma coisa para o eixo x, é uma outra escala logarítmica. Sai uma reta. O que era uma curva vira uma reta. Fica lindo, tá? Quer dizer, o lindo é por minha conta. Tá certo? Ok. Vou apagar isso, porque para não te confundir. Vou apagar isso aqui. Ah, Glaucio, isso que você falou não é demais, não. Olha, já caiu uma questão com essa ideia de conversão de gráfico curvilíneo para um gráfico retilíneo através de logaritmo, já caiu uma questão no Enem sobre isso. Tá? Então não é tanta bobagem assim, não. Deixa eu dar uma olhadinha, saber que você... parece que a galera... Essa aqui a galera entendeu, tá de boa? Beleza? A galera do YouTube está falando em geral que essa questão foi mais fácil que a outra, né? Concordo com vocês, acho que essa questão ela foi mais rápida também do que a outra. O Jailson lembrou que, talvez eu tenha entendido isso, que o gráfico log-log é um gráfico muito chato, para você plotar esse gráfico, ele é chatinho. Mas assim, do ponto de vista experimental, ele é mais preciso do que o exponencial. Acredito que o Jailson vai concordar comigo. Beleza. Meu diretor, vou pedir desculpa para minha turma, mas eu acho que a próxima questão que eu irei fazer não comportará 4 minutos, eu vou acabar ultrapassando o tempo. Senhores, na próxima aula a gente vai dar continuidade aos exercícios, tá? Eu, inclusive, vou pedir... humildemente, claro, nós temos aí uma previsão de 8 questões. Na minha velocidade não vou conseguir fazer, então eu
pediria ao fórum que vocês escolhessem as próximas questões que vocês gostariam que eu fizesse dessa lista de 8 questões, para ir ao encontro do desejo do que vocês querem. Pode ser? Vocês podem depois, assim que a gente começar a aula, você já escolhe aí pra gente fazer. Beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.